Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, caríssimos amigos, salve Maria, bem-vindos a mais uma reflexão dominical. Estamos neste domingo, que é o 26º do Tempo Comum, uma vez mais a ser acompanhados por São Marcos. Estamos no capítulo 9, versículos 38 a 48. E o Evangelho de hoje, que é tremendamente importante, irá falar-nos de algo, um pecado, contra a caridade fraterna. Mas antes de chegarmos a esse ponto, vamos ver que contextualização nos dá o Evangelho de hoje. Recordam-se que na semana passada Nosso Senhor tinha estado no Tabor, voltara para Cafarnaum e repreendera. Deram um pito a puxar a orelha aos seus discípulos, aos seus apóstolos, porque eles conversavam entre si sobre qual deles seria o maior. E Nosso Senhor chama então uma criança e explica que quem quer ser maior, que seja pequeno como aquela criança. Ora, o Evangelho de hoje narra o fato imediatamente a seguir. É uma entrada, assim, ex abrupto, digamos, de São João Evangelista, que vai dizer a Nosso Senhor, no meio da conversa: Mestre, nós vimos um homem expulsar os demónios em teu nome e procurámos impedir-lhe, porque ele não anda conosco. E Jesus respondeu: não o proibais, porque ninguém pode fazer um milagre em meu nome e depois dizer mal de mim. Quem não é contra nós é por nós. Então é curioso que São João entra assim de chofre no meio da conversa, muda o tema da conversa, que nós podemos reparar, e explica que então que entraram este homem que fazia milagres, mas não andava com os apóstolos. Milagres em nome de Jesus, mas não andava com os apóstolos. E Nosso Senhor vai uma vez mais apertar, no caso, São João Evangelista. Porquê? Primeiro porque ele está com ciúmes. Ele não anda connosco, então não pode fazer os milagres em teu nome, em nome de Jesus, por um lado. Mas por outro lado, vejam que o Nosso Senhor diz: quem não é contra nós é por nós. Há uma outra frase, num outro Evangelho, em São Mateus, em que Nosso Senhor diz: quem não está comigo está contra mim. Mas a frase aqui é diferente. Quem não é contra está a nosso favor. Reparem que quando ele fala nesse Evangelho de São Mateus, quem não está comigo está contra mim, ele estava a ser acusado de fazer milagres em nome de Belzebu. É óbvio que Belzebu não está com Jesus. Logo, está contra ele significa que Jesus nunca faria milagres em nome dele. São antípodas, são contrastes completos. Ou seja, o demónio, Belzebu, é ideologicamente, tem uma doutrina contrária à doutrina de Nosso Senhor. Mas este homem, não. E depois ele vai dizer: quem não é contra nós é por nós. Este homem, desde que ele pratique a doutrina evangélica, ou seja, o que eu ensino, deixem-o fazer milagres. Vão proibi-lo de fazer o bem. Não tem sentido. Mas outra coisa é algo que eu uma vez ouvi e fiquei perplexo. Foi propriamente uma pedra de escândalo, porque uma vez uma pessoa veio ter comigo e disse: Sr. Padre, eu estou aqui com um livro de um professor Chimbaga qualquer, e este livro dá-me a dar muito peso de consciência. Mas o problema maior é que eu fui à igreja e na igreja recomendaram que eu podia ler o livro à vontade. Porquê? Eu cheguei lá e, concretamente, um clérigo, para dar assim uma ideia muito abarcativa, perguntou: mas você anda a ler isso? Sim, eu estou com um pacto de peso de consciência, porque isto é um livro, é um bruxo, assim, que faz, diz que é um espírito e que vem das estrelas. Imagina, um homem que diz que vem das estrelas, não sei o quê. Mas fala de Jesus? Perguntou essa pessoa da igreja. Fala de Jesus? Eu acho que fala, sim. Então ela folheou e lá encontrou, às tantas, um trecho onde o bruxo dizia que Jesus era um espírito também, que tinha vindo lá de não sei que constelação, assim do Andrómeda, não sei que galáxia, e tinha vindo aqui à Terra e então tinha feito também o bem, como ele, bruxo, fazia. Então, qual foi a resposta que lhe deram a essa senhora? Se fala de Jesus, está tudo muito bem. Está bem? Ora, a própria senhora, no caso, uma senhora, ficou, quer dizer, o sensus fidei dela, ou
o senso de fé, dizia, mas como é que é possível? Está bom, fala do nome de Jesus, mas isto é um livro estranho. Porquê? Porque a doutrina, o que ensinam aqui, não tem nada a ver com a nossa fé. Não tem nada a ver com a fé católica. Então ele ficou com aquela pulga atrás da orelha durante muito tempo, até que acabou por... Enfim, eu acabei por saber do caso e recomendei realmente deitar aquela coisa fora, né, completamente. Mas qual é o problema aqui? Quem não é contra nós é por nós. Se fala de Jesus é bom. Não. Se fala de Jesus, não é? E segue o ensinamento de Jesus Nosso Senhor. É que no caso, o livro punha Jesus como Pilatos entra dentro do credo. Então, vejam que esta frase, quem não é contra nós, é por nós, tem a razão de ser neste sentido. Ou seja, a pessoa é a favor, não é? Desde que siga os ensinamentos de Nosso Senhor. Se tem um ensinamento contrário, pode esquecer. Mas vamos continuar aqui no nosso Evangelho, porque logo de seguida, Nosso Senhor vai dizer o quê? Quem vos der a beber um copo de água por seres de Cristo, em verdade vos digo que não perderá a sua recompensa. Se alguém faz um ato bom, tendo como finalidade agradar a Jesus, Nosso Senhor, terá a sua recompensa. Esse homem estava a querer agradar a Nosso Senhor, pregando o Evangelho em nome dele. Agora, Nosso Senhor é curioso que ele vai retomar o tema do Evangelho da semana passada. Porque ele vai dizer, se alguém escandalizar algum destes pequeninos, Nosso Senhor vai pegar novamente no tema dos pequeninos. Ou seja, da criança que ele chamou para junto de si, que abraçou, como nós recordamos da semana passada, e vai pegar o tema. Porque nós percebemos então que esta situação colocada por São João Evangelista, este homem que expulsava demónios em nome de Jesus, apesar de não ser dos apóstolos, é um parênteses no meio da conversa. Nosso Senhor quer tratar deste tema. Ele vai entrar agora, não é, na parte, digamos, negativa. Porque a criança é ótima para ser apresentada como modelo. Não é? Modelo de alguém que tem inocência. E agora vamos ver o que é o pecado, não é, que se comete quando fazemos esse alguém perder essa inocência. Não é? E por isso Nosso Senhor vai retomar o tema e vai dizer, se alguém escandalizar algum destes pequeninos, ou seja, devia haver ali várias crianças, que creem em mim, melhor seria para ele que lhe atassem ao pescoço uma dessas mós, uma pedra enorme assim, movidas por um jumento, e o lançassem ao mar. Uau! Que exagero! Isto é uma hipérbole, isto aqui é uma linguagem figurada, certamente. Será que é hipérbole? Será que é exagero? Ora, porquê que Nosso Senhor se utiliza de uma imagem tão dramática, não é? Tão anticristã, digamos assim, tão pouco caridosa, fazer com que um homem seja atirado ao mar? É preferível que ele seja atirado ao mar do que fazer perder um desses pequeninos. Mas porquê que Nosso Senhor é tão exagerado, digamos assim? Porquê que ele utiliza esta imagem tão forte? Então, caríssimos irmãos, eu já vi comentários de autores que diziam que não, Jesus não está escandalizado com a atitude de São João. Porque São João, afinal de contas, quer criar aqui partidarismos. E, no fundo, ele foi intolerante, porque queria pôr aquela pessoa de parte, não é? E, no fundo, só o grupo dos apóstolos é que era bom. Mas não é isso que o Nosso Senhor está a querer fazer aqui, ver. Eu até admito que numa homilia, assim, por motivos pastorais, a pessoa até faça uma aplicação assim. Mas se nós formos ver o contexto, o Nosso Senhor não está a falar sobre a atitude de São João. Não. O Nosso Senhor está-se a referir novamente à criança. Depois de ter exaltado a inocência da criança, vai fazer ver que aquele que faz perder a inocência de um pequenino, não é, merece um castigo horroroso, atroz. Então, que tipo de pecado é este, não é? Que ele diz aqui? Alguém escandalizar um destes pequeninos. Que tipo de pecado é este? Escândalo. O que é o escândalo? Bom, eu disse no início que o escândalo é um pecado contra a caridade fraterna. O escândalo é propriamente um pecado, coisa que a gente pouco pensa, não é? Mas é um pecado contra o quinto mandamento. Pecado contra o quinto mandamento. Aliás, como está no Catecismo da Igreja Católica. Mas o que é então o escândalo? Assim, resumidamente, diz-nos São Tomás que
o escândalo é toda a palavra, toda a atitude, né? Toda até a omissão, ou seja, a falta de atitude ou de palavra, que, sendo tomada por alguém, produz num outro uma pedra de tropeço, ou seja, faz com que um outro peque. Ou seja, é uma má atitude, uma má palavra, né, que faz com que o outro venha a cair em pecado também. Então, o pecado concretamente de escândalo não se aplica só às crianças. Claro que a criança é alguém que tem facilmente propensão para cair, porque a criança dá informação. Mas o pecado de escândalo não se aplica só às crianças. Aplica-se a todos os pequeninos, espiritualmente falando. Ou seja, todos aqueles que não são santos ainda, ou que não estão já próximos da santidade, considerem-se pequeninos. E por isso é que a doutrina da Santa Igreja explica que o escândalo afeta praticamente todos os homens, à exceção de 2 tipos de homens. Digo homens com mulheres, claro, evidente. Os santos. Porque os santos, sendo alvo de um escândalo, por exemplo, um santo que é convidado para ir cometer um roubo, não é? Por um grande amigo dele, um amigo do peito, ou para ir fazer uma coisa desonesta, não é? Quer dizer, o santo, ele vai ficar firme. Quer dizer, ora, não esperava isso de ti, não é? Do meu melhor amigo, mas eu não vou, porque ele está firme, não é? Ele não é pequenino, ele já está crescido na fé. Então aconteceu, por exemplo, uma vez com São Domingos Sávio. São Domingos Sávio brincava próximo do oratório de São João Bosco, em Turim, era discípulo de São João Bosco, tinha cerca de 13, 14 anos, e tinha outros amigos lá com ele, brincavam todos, assim, talvez ao Berlim, enfim, alguma coisa qualquer. E ao brincarem aproxima-se um homem, e esse homem tinha más intenções. Quer dizer, ele viu as crianças, percebeu que eram crianças ligadas a Dom Bosco, que eram muito religiosas, acreditavam em Deus. Então ele foi com más intenções e começou a meter-lhes uma conversa para, no fundo, deturpar, não é? E fazer perder a fé daquelas crianças. E ele ia tentar escandalizar aquelas crianças, fazer com que elas tropeçassem. Ora, São Domingos Sávio também era criança, mas dentre as crianças era já mais evoluída, digamos, espiritualmente. São Domingos Sávio percebeu a má intenção daquele homem. E em vez de ficar intimidado, porque é um adulto, não é? E percebendo ao mesmo tempo que os amigos, os coleguinhas dele, não teriam forças para aguentar aquela conversa de uma pessoa supostamente com autoridade, com peso, São Domingos Sávio disse então: olha, vai-me desculpar, mas é que nós agora estamos com muita pressa e temos de ir embora. Venham. E levou todos os amigos embora. Foi esperto, porque ele percebeu que os outros amigos iriam cair. Então o santo não cai, ele não cai nessa esparrela, nessas geringonças aí do escândalo. Mas em contrapartida também não cai aquele que é um grande pecador ou um grande viciado. Imagina um clube de ladrões, não é? Onde a má língua, as imoralidades, os palavrões, isso fazem lugar comum ali naquela casa. Então se alguém convidar para, olha, vamos fazer mais um roubo, isso não é escandaloso, não é? Ele vive aquilo. É a água, digamos, é como peixe na água. Está habituado àquilo. Então, digamos, entre esses 2 antípodas, nós temos praticamente todo o resto do mundo. O escândalo faz tropeçar e pecar. São maus exemplos. E por isso é que a palavra skandalon, né, a etimologia de escândalo vem do grego skandalon, significa pedra de tropeço. Porque a pessoa ia a caminhar, digamos, moralmente falando, espiritualmente falando, digamos, a pessoa era batizada, ia tranquilamente, e de repente vê alguma coisa, ouve alguma coisa, não é? Ou não ouve nada, uma coisa que devia ouvir, e fica escandalizada com essa atitude e tropeça e espatifa-se assim no chão. E pode ser que não se levante mais. Quantidade de casos. Bom, e o escândalo então pode ser de inúmeras formas. Eu dizia por exemplo, palavras, não é? Um escândalo por palavras. Então, um incitamento ao crime de um colega, um amigo muito próximo, não é? Um primo. A pessoa não consegue resistir e acaba por cair. Por exemplo, se a pessoa está numa festa de família
Isto acontece muito. Cada um vai pensar por si também. Está na festa de família, estão os pais, os avós, os primos, os tios, todos reunidos ali, as crianças todas a brincar, e de repente, no meio daquela conversa, um adulto, de repente diz um palavrão daqueles. Escândalo. Porque alguma daquelas crianças, pelo menos, nunca tinha ouvido aquele palavrão ou aquela pessoa dizer aquilo. Ela tem tanta autoridade, não é? Ela tem tanta impressão sobre mim, dá-me uma tal impressão assim, que eu quase que venero aquela pessoa, porque é o meu parente assim, e eu ouço aquilo e quebro cá dentro. Porquê? Porque eu ouvi uma palavra de uma boca que para mim era sagrada. Agora, imagina se fosse uma boca sagrada mesmo, imagina se fosse uma boca de um representante da igreja a fazer uma coisa dessas. Isso é escandaloso. É muito puxado, porque esses casos nós encontramos assim aos montes. Por exemplo, eu recordo uma vez, agora aplicando à omissão, no caso concreto, à omissão. Recordo uma vez uma criança que ia à igreja ao domingo, catequese, missa. Todos os domingos, catequese, missa. E a mãe tinha dito: meu filho, tu és filho de Deus, foste batizado, vais à catequese, tens de ir à missa. E ele, tá bom. Só que a mãe não ia. A mãe ficava em casa, deixava-o lá na catequese e voltava para casa, ia lá fazer as suas coisas. Até que um dia, um menino, com aquela lógica de criança, assim, cristalina, quer dizer, 2 mais 2 é sempre igual a 4, não é? Não dá para mudar isso. Então, ele ouviu qualquer coisa lá na igreja e chegou a casa e disse: mãe, eu devo ir à missa, não é? Ao domingo, porque sou batizada, não é? Foi isso que eu sempre ouvi dizer na catequese. E, sim, claro, meu filho, és batizado, tens de ir à missa ao domingo. Então, mas a mãe não é batizada? Claro que sou batizada, meu filho. Mas a mãe não vai à missa. E agora? E o menino viu a reação da mãe. A mãe entrou em contradição. E essa contradição, eu lembro quem contou isso foi o sacerdote. Essa contradição bloqueou, não é? Deixou o menino meio interloqué, assim. E agora? A minha mãe foi uma pedra de escândalo para mim. Porquê? Porque ela manda-me fazer uma coisa que me diz que é uma obrigação para com Deus, mas ela própria não cumpre. Não é? Isto é escandaloso. Ora, caríssimos irmãos, entre estes tipos de pecados de escândalo, não é? Palavras, omissões, há também o pecado de atitudes, modos de estar, modos de ser. Não é? E entre os modos de estar, hoje em dia, há algo que se perdeu muito. Reparem que Nossa Senhora, há mais de 100 anos atrás, referia-se da falta de pudor. Não é? Ele dizia: virão modas que ofenderão muito ao meu divino Filho. Nossa Senhora queixava-se das modas. Se queixava naquele tempo, imagine hoje em dia. Então, caríssimos irmãos, este é um tema muitíssimo importante. Eu acho que é um tema super atual, porque hoje em dia as modas rebentaram com o mundo em matéria de maus pensamentos, maus olhares, pecados da carne, que Nossa Senhora falou tanto em Fátima. Porquê? Precisamente por causa disso, porque são escândalos. Quantidade de pessoas que vão tropeçando e tropeçando nestes pecados e naqueles, porque as pessoas, mesmo dentro da igreja, mesmo dentro da nossa fé, as pessoas perderam o senso de pudor. Nossa Senhora, em Fátima, há mais de 100 anos, fazia ver esse pudor. Claro que era outros tempos, pronto, as pessoas vestiam-se de outro modo, mas não podia chegar a isto, nem de perto. Antigamente havia partes do corpo que eram chamadas de impudendas e outras eram pudendas, ou seja, havia partes do corpo que não se mostrariam nunca, nem se insinuavam, porque eram muito provocativas. E hoje em dia nós vemos pessoas na rua como se estivessem em revistas das piores possíveis. Não é? Porque é o quê? É o que as pessoas veem na telenovela, é o que veem nos filmes, é o que veem na internet. Então vão imitando. E acham que não fazem mal a ninguém. Eu vou ser igual àquela atriz, não é? Ou eu vou ser igual àquele ator, vou andar assim despido, ou meio vestido, não é? E não faço mal a ninguém. E não me dou conta que eu sou ocasião de pecado, de escândalo para muitos pequeninos. Ou seja, muitos adultos, grandes até, pode ser tipo pessoas idosas, já pessoas velhas, mas quando olham,
não têm forças e acabam por cometer pecado por mau pensamento. E, sendo mau pensamento, más imaginações, enfim, depois vêm outros pecados também, em ações, como nós sabemos. Então, caríssimos irmãos, nós temos este Evangelho que é exigente. É exigente. Não é? Nós temos um Evangelho que nos faz ver o quanto existe. Nosso Senhor diz assim, haverá sempre escândalos, haverá, sem dúvida. Mas ai daqueles que forem os provocadores dos escândalos. Nós vemos que hoje em dia também a mídia deturpa muito a ideia do escândalo. Porque antigamente, realmente, uma pessoa vestir-se super mal, não é? Ou dizer palavra horrorosa, ou ofender a Deus, era um escândalo. Hoje em dia, vejam só, a pessoa está sentada na televisão, há um domingo, ao almoço, veio da missa, e de repente vê um programinha de televisão a dizer fulana de tal, fulana é uma sujeita super conhecida, não é? Fulana de tal casou pela 5ª vez. Ah, já viram? Olha, o fulana já casou pela 5ª vez. Normal. Como é que é normal uma coisa dessas? Isso é um escândalo. Quer dizer, casou, foi ao registro civil e meteu lá casamento. O que é isso? E não é mais escândalo. Porquê? Porque para a mídia isto não é escândalo, é normal. É a destruição da família. E a gente vai engolindo isso. Mas em contrapartida, não é? Se vier alguém dizer Nossa Senhora veio avisar em Fátima, não é? O meu divino filho está muito triste, virão pecados que ofenderão muito ao meu divino filho, não é? Pecados, no fundo, escândalos. Ah, que horror! Mas que pessoa intolerante! Que pensamento antiquado, não é? Como pensamento antiquado? Mas mudou a doutrina da Igreja? Não é? Se alguém me quiser contradizer no que eu estou aqui a afirmar, pode tentar contradizer. Mas os fatos são claríssimos. Qualquer um sabe. Basta pensar, basta ter os conhecimentos, ter amigos. Isto acontece aos montes. Aos montes. Não é? E por isso é que Nosso Senhor diz, se a tua mão é para ti ocasião de escândalo, corta-a. Porque é melhor entrar mutilado na vida do que ter as 2 mãos e ir para a hiena, para o fogo eterno. E vai-se referir também, se o teu pé é ocasião de escândalo, corta-o. Se os teus olhos são ocasião de escândalo, corta-os. Mas o que é que significa isto? Bom, evidentemente que isto é uma linguagem figurada, não é para a pessoa cortar pés e mãos e andar toda estraçalhado pela rua, não é isso. Mas é que, se eu tenho algo em mim que é ocasião de escândalo para outrem, Nosso Senhor vai dizer, o escândalo é um pecado tão grave que é preferível que você corte isso. Não é que vai cortar a mão, vai cortar o pé, mas é que o escândalo é um pecado tão grave, sobretudo quando faz cair os pequenos, não é? É tão grave que mais vale arrancar. Vejam, por exemplo, quando eu vou ao médico. Eu vou ao médico, estou com um problema qualquer de saúde e descubro que tenho um cancro no fígado, por exemplo, ou noutra parte qualquer, um outro órgão. E o médico diz, olha, você está com cancro, ou arranca uma parte do fígado ou então você vai morrer. Ah, não, Sr. Doutor, então vamos marcar já a operação, porque... Óbvio, não é? A pessoa quer arrancar um pedaço do órgão que está apodrecido para poder sobreviver. Eu quero viver. Não é? Se eu vou ao médico e o médico diz, você teve diabetes e agora está com a mão totalmente gangrenada, se você não amputar a mão vai morrer. Não, então não dá para fazer nada. Não dá para fazer nada. Então vamos fazer uma operação. Quer dizer, ela prefere cortar aquela mão que está gangrenada a perder todo o corpo, a morrer. Quer viver. Ora, isto é uma coisa de tão bom senso, não é? É normal, não é? Eu perco um pequeno para ganhar o mais. E a vida eterna? Então, a pessoa não se dá conta que, sendo ocasião de pecado, de escândalo para alguém, para algum pequenino, ela não vai ganhar, não é a vida natural, não. Ela vai perder a vida eterna. Ela vai se perder a ela, porque levou muitos a pecar, então ela pecou, e ela vai perder os outros também. E depois lá no inferno, de repente, lhe ficam a acusar. Estou aqui por sua causa. Uma coisa incrível. Então, caríssimos irmãos, hoje nós temos um Evangelho que é... Nosso Senhor não podia ser mais claro para mostrar a hediondez, a feiura, não é? A malícia do pecado de escândalo. Alguém até pode dizer assim, mas sou padre, eu sou assim e eu não tenho como mudar as minhas atitudes. Ora, ou você
assume-se como católico ou como católica, não é? E procura coadunar a sua vida ao que Nosso Senhor ensina, não é só condenar a vida a quem ama o seu irmão, não sei quanto, quem der um copo de água. Isso é tudo muito bonito. Mas é nestes pontos aqui difíceis que nós mostramos o que é que somos. Como é que é possível eu dizer-me católico, não é? E depois eu sou ocasião de pecados horrorosos aos quais Nosso Senhor manda fazer pagar esta pena. Desapareçam com essa gente. Metam no fundo do mar como uma corda ao pescoço. E eu acho que eu posso ser católico, praticar esses escândalos todos, e Jesus não vai se importar muito com isso. Como é que não vai se importar, caríssimos irmãos? Quer dizer, ou eu compreendo, não é, que o pecado de escândalo é terrível, porque deixa o outro que é fraco, deixa o outro cair, e às vezes ele não se levanta mais, fica por ali mesmo. Imaginemos um mau exemplo, por exemplo, uma família em que o miúdo começa-se a meter na droga, no roubo, por causa, às vezes, de um mau exemplo. Ou seja, foi um escândalo. O miúdo começa a dizer palavrões em quantidade, acho por causa de um mau exemplo. Um mau exemplo. Então, a pessoa que praticou esse mau exemplo devia cortar a língua. Claro, metaforicamente falando. Claro. Mas se eu não fizer o esforço, claro, se eu não rezar, se eu não pedir a Deus forças, é claro que eu não conseguirei. Então, caríssimos irmãos, tenhamos em conta este Evangelho, que é um Evangelho radicalíssimo. Nosso Senhor exige de nós bons exemplos, boas atitudes, boas palavras, sempre. Vejam que São Paulo vai dizer: não sejamos ocasião de escândalo para ninguém, dirá ele aos Coríntios. Então, vamos pedir que estas palavras de São Paulo, vamos pedir para a intercessão da Nossa Senhora, não é? Que foi exemplar em tudo na sua vida. Vamos pedir que ela nos ajude a nunca sermos ocasião de escândalo. E se por acaso, fomos na vida passada, ou temos sido até aqui, em certas situações, ocasião de escândalo, procuremos reparar, porque é obrigatório, procuremos reparar, porque é obrigação de uma pessoa que escandalizou, procurar repor a boa ordem que foi destroçada pelo escândalo. Peçamos a Nossa Senhora que ela, Mãe de Misericórdia, a todos e cada um, nos ajudará a colocar a nossa vida em ordem, a sermos pessoas exemplares, a sermos modelos, a sermos, enfim, santos, como Deus, Nosso Senhor, é santo, como ela é santa. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.